Vamos lá, meus amigos, prosseguindo o tema atos administrativos. Agora, ponto 2. Atos da administração, atos administrativos. Nós prosseguimos no mesmo sentido. Nós queremos conceituar, nós queremos definir o ato administrativo. Mas a definição de qualquer coisa, como eu já disse para vocês, ela parte de duas premissas: dizer o que não é e depois dizer o que é. O ato administrativo não é o fato administrativo, o ato administrativo não é o fato da administração, o ato administrativo não é o ato da administração. É dizer o que ele não é, conceituação negativa. Para depois a gente entrar, ok, professor, se ele não é tudo isso, ele é o quê então? Ah, o ato administrativo é esse aqui. E nesse caminho de definição do ato administrativo, é hora de distinguir os atos da administração dos atos administrativos. Na tela. Então, ponto 2. Ato da administração e ato administrativo. Vamos começar pela letra A. Ato da administração, acepção doutrinária. Comigo. Cuidado quando você estiver estudando ato administrativo, especialmente por resumo. Porque não tem aqueles resumos descomplicados, sistematizados, facilitados, resumido. Aqueles livros de resumo, eles são ótimos mesmo. Só que eles, por definição, são resumos e precisam colocar respostas rápidas. E alguns livros, que eu sei, inclusive, que eu tenho, já vi, conceitua fato da administração, fato administrativo, atos da administração, atos administrativos, só a partir de uma percepção. Se eu apresento para você só um conceito, se você se deparar com outro conceito distinto desse, para você tá errado, você conhece só um. Eu digo para você, isso é isso. Se você se deparar com isso em outro lugar, dizendo que é outra coisa, você fala, não, tá errado, o professor falou isso. Então, cuidado, porque eu posso abrir o livro do Celso Antônio e falar assim, ó, ato da administração, é esse aqui. Aí o livro de resumo vai lá e copia o Celso Antônio, deixa lá. Aí você estuda o livro de resumo. E fica na cabeça, ah, isso é isso. Tá certo. Isso é isso para o Celso Antônio Bandeira de Mello. Já que isso aqui não é matéria legislativa, é doutrina. Então, muito cuidado. Porque a expressão atos da administração aparece na doutrina com diferentes significados. É o que costuma se dizer, trata-se de expressão equívoca. Professor, o que é uma expressão equívoca? É uma expressão que causa equívoco, causa dúvida. Por que é uma expressão equívoca que causa dúvida? Porque ela é empregada em diferentes sentidos, com diferentes ideias. São utilizadas em diferentes contextos, ia dizer, com diferentes objetivos. E aí o problema não sou eu, não é você. A gente tem um conceito, aprende esse conceito e está resolvido. Amanhã você se depara com outro. Fala, gente, mas eu achei que fosse aquilo. É aquilo também. Só esqueceram de contar pra gente que a expressão aparece no direito administrativo em diferentes sentidos, com diferentes significados. Na tela. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, atos da administração são todos os atos do Poder Executivo. Comigo. O Celso Antônio Bandeira de Mello, na verdade, não é ele, não. É o pai dele, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, quando conceituava atos da administração, conceituava dizendo, atos da administração são todos os atos do Poder Executivo. O Oswaldo Aranha fala isso. Aí no livro dele, o Celso Antônio diz,
como ensinou o brilhante mestre e professor Oswaldo Aranha Bandeira de Melo. Papai, atos da administração são todos os atos do poder executivo. O critério que ele estabelece para qualificar um ato como sendo da administração é o ato ter sido praticado por um sujeito, o Poder Executivo. Se o Poder Executivo praticou o ato, este ato é chamado de ato da administração. É chamado por quem? Pelo Oswaldo Aranha Bandeira de Melo. Aí o Celso Antônio Bandeira de Melo, filho, repete. Aí você vai no livro da professora Marinella, ela repete o conceito do Celso Antônio. Você vai no livro do Alexandre Maza, ele repete o livro do Celso Antônio. Atos da administração são todos os atos do Poder Executivo. O que qualifica o ato como da administração é o sujeito que o pratica, o Poder Executivo. E aí não importa a natureza do ato. Todos são todos. Todos os atos que o Poder Executivo faz são atos da administração. Atos gerais, atos individuais, atos que produzem efeitos jurídicos, atos que não produzem efeitos jurídicos, atos materiais, que o Eli Lopes Meirelles chamou de fatos administrativos, atos regidos pelo direito público, atos regidos pelo direito privado, atos legislativos praticados pelo Executivo, com medida provisória, ou na época dele, o decreto-lei. Então, todos os atos são todos os atos. Declarar guerra, celebrar paz, assinar tratados internacionais, são todos os atos da administração. Por quê? Porque praticados pelo Poder Executivo. Ponto. Ele estabeleceu a premissa, não estabeleceu? Estabeleceu. Ele adotou um critério. Ele adotou uma premissa. Atos da administração são todos os atos praticados por um sujeito, o Poder Executivo. Ponto. É a premissa. Aí agora, ele vai concluir algumas ilações. Ele vai falar assim, atos da administração são todos os atos do Poder Executivo. Ponto. Logo, primeira conclusão, nem todos os atos da administração são atos administrativos. 2. Nem todo ato administrativo é ato da administração. 3. Existem atos da administração que são atos administrativos. Premissa, conclusão. Premissa, atos da administração são todos os atos do Poder Executivo. Logo, nem todo ato da administração é um ato administrativo. Por quê? Declarar guerra, celebrar paz, decretar estado de defesa, decretar estado de sítio, editar medida provisória, são todos atos do Executivo. Portanto, atos da administração. Mas não são atos administrativos, porque não materializam o exercício da função administrativa. Declarar guerra, celebrar paz, assinar tratado, estado de sítio, estado de defesa, são atos políticos. Medida provisória é ato legislativo, atipicamente praticado pelo Executivo. Então ele diz, todos esses atos são atos da administração, já que quem fez foi o Executivo. Mas não são atos administrativos. Depois ele diz, 2. Nem todo ato administrativo é ato da administração. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo publica edital de licitação. O edital de licitação do TJ de São Paulo é ato administrativo. Mas como quem fez o edital não foi o Poder Executivo, o ato não é da administração. Por isso que nem todo ato administrativo é ato da administração. Professor, pense comigo. Terceira conclusão. Mas muitos atos administrativos são também atos da administração. Ou vice-versa, né? Muitos atos da administração são atos administrativos. Exemplo. O Poder Executivo de Minas Gerais, a Polícia Civil,
publica o edital de um concurso. O edital do concurso da Polícia Civil de Minas é ato da administração, já que feito pelo Poder Executivo, e é ato administrativo, edital de concurso. Nem todo ato da administração é ato administrativo, nem todo ato administrativo é ato da administração, mas alguns atos da administração são atos administrativos. Por quê? Porque eu estabeleci como premissa que atos da administração são todos os atos do Poder Executivo. Na tela. Só que você vai encontrar outro significado para atos da administração. Só um minutinho. Você vai encontrar outro significado para atos da administração, como atribuído pela Maria Silvia de Pietro. Comigo. A Maria Silvia de Pietro, o José dos Santos, ela conceitua no mesmo sentido que ela. Ela fala assim, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno. O Estado exerce funções essenciais à coletividade e ao próprio Estado. O Estado legisla, o Estado julga e o Estado administra. Cada uma dessas funções essenciais foram especializadas em órgãos. Ao legislativo coube a função típica de legislar, ao judiciário a função típica de julgar e ao executivo a função típica de administrar. Mas independente disso, todos os órgãos, de forma típica, o executivo, ou atípica, os outros poderes, exercem função administrativa. E os três poderes são órgãos do Estado. Então, o executivo pratica atos para realizar a função administrativa. O legislativo, atipicamente, pratica atos para exercer a função administrativa. E o Poder Judiciário, atipicamente, pratica atos para exercer a função administrativa. Ela vai dizer, para mim, Maria Silvia, atos da administração são todos os atos, todos, gerais, individuais, que produzem efeito, não produzem efeito, de direito público, de direito privado, lateral, bilateral, os materiais, que o Eli Lopes chama de fato administrativo, todos. Só que todos os atos praticados no exercício da função administrativa. Eu não quero saber se o ato é do Poder Executivo, eu não quero saber se o ato é do Poder Legislativo, eu não quero saber se o ato é do Poder Judiciário, eu não quero saber. Até porque esses três órgãos integram o Estado. Então, todos os atos do Estado, no exercício da função administrativa, todos, de direito público, de direito privado, todos. Todos os atos praticados pelo Estado no exercício de uma de suas funções, a função administrativa, são atos da administração. Ok? É fácil. Só você lembrar de um ditado, quem ri por último ri melhor, né? Fácil para ela trazer esse conceito depois. E ela fala assim, eu não acho correto conceituar atos da administração, diz ela, como atos do Poder Executivo. Porque o Poder Executivo pratica outros atos com outra natureza que não administrativa. Uma medida provisória é ato legislativo, praticado atipicamente pelo Poder Executivo. Como que eu vou chamar um ato legislativo, praticado atipicamente pelo Poder Executivo, de ato da administração? Declarar guerra, celebrar paz, estado de defesa, estado de sítio, são atos de governo, onde o Executivo toma a decisão em conjunto com o Congresso. Como que eu vou chamar de atos da administração um ato que tem natureza de governo, uma natureza de política? Não tem sentido, diz a Maria Silvia. Então ela diz, por isso, para mim, quem faz o ato não interessa.
Se é o executivo, se é o legislativo, se é o judiciário, não interessa, porque é todo no Estado. O órgão que pratica é irrelevante. O que interessa é a natureza da atividade praticada. Se o ato foi feito pelo Estado para realizar uma de suas atividades, a atividade administrativa, qualquer ato, de direito público, privado, geral, individual, qualquer um, é chamado de atos da administração. Ok? Enquanto o Oswaldo Aranha, né, e o Celso Antônio, que dá a importância ao conceito, enquanto o Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua atos da administração por um viés subjetivo, são atos praticados por um sujeito, o Poder Executivo, a Maria Silvia dá um viés objetivo. Eu não quero saber quem fez, eu quero saber que o ato foi feito para realizar a função administrativa, distinta de outras funções. Então eu não vou chamar de atos da administração, ato que tem natureza política, eu não vou chamar de atos da administração, atos que tem natureza legislativa, só porque foram praticados pelo chefe do Poder Executivo. Ok? Então claro que o conceito dela é muito mais atual, muito mais conectado. Mas claro, quem ri por último é melhor, né? Ela escreveu por último, ela falou por último. Mas cuidado, porque muitos livros ainda conceituam ato da administração a partir do Celso Antônio Bandeira de Mello, que na verdade repete o Oswaldo Aranha Bandeira de Mello na tela. Então nós conceituamos aqui, letra A, ato da administração. E agora nós vamos para a letra B, ato administrativo. Comigo. Agora sim, nós entramos no ato administrativo. Agora é o conceito positivo. O ato administrativo é isso. Que até então nós tivemos que falar o quê? Ó, aquilo não é ato administrativo, aquilo não é ato administrativo, aquilo não é ato administrativo, aquilo não é. Se nada daquilo é, o que é? Então chegamos agora no momento de conceituar o ato administrativo. Professor, o que é o ato administrativo? A doutrina também ela não é uniforme na hora de conceituar o ato. Todos estão certos, meus amigos. É uma questão apenas de ponto de vista. É apenas uma questão de abordagem e reflexão. Só isso, mas qualquer dos conceitos vai estar certo. O problema é que se eu estabeleço um critério, se eu estabeleço uma premissa, a minha premissa leva a uma conclusão. Se eu mudo a premissa, eu mudo a conclusão. Por isso que é perigoso mudar de livro. Você estuda a Maria Silvia, um belo dia você cansei, não gosto dela, vou estudar outro livro. É muito difícil, é igual mudar de celular. Você tem um iPhone, aí o iPhone está muito caro, você vai comprar um de outra marca. É muito difícil você conseguir usar o outro telefone. Porque você aprendeu com um sistema operacional, tem uma lógica própria. Assim como a matéria tem. Se eu estabeleço uma premissa, eu chego a uma conclusão. Se eu mudo a premissa, eu mudo a conclusão. E nós vamos ter diferentes premissas e conclusões o tempo todo. Porque a matéria não é legislada. E isso vai acontecer de novo, na hora de conceituar o ato administrativo. Mas vamos lá. Decorar. Saber na ponta da língua. Professor, o que é o ato administrativo? É a declaração de vontade do próprio Estado ou de quem lhe faça as vezes. Inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita ao controle judicial. Vou repetir? É a declaração de vontade do próprio Estado, ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita ao controle judicial. Vamos explicar cada um desses pedacinhos desse conceito, que você tem que saber de cor. Pode me encontrar na rua, e falar, professor. Não, pode falar só, o ato administrativo é a declaração de vontade do próprio Estado, que ele faça às vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regido pelo direito público, sujeito à apreciação do judiciário. Boa. Você tem que ter isso na cabeça. Porque tudo que o Estado faz, ele faz
através de atos administrativos no exercício da função administrativa. O ato administrativo está para a função administrativa, assim como a sentença está para o juiz, assim como a lei está para o legislador. Então, tudo que se faz no direito administrativo se faz através de atos. O concurso é um procedimento, sucessão de atos. A nomeação é um ato. A intervenção na propriedade são atos. Por aí vai a licitação, contra tudo. Tudo. Porque o ato administrativo é a declaração de vontade. O ato administrativo diz. O ato administrativo fala. O ato administrativo declara a vontade. Ok? Por que isso é tão importante? Porque o fato administrativo, ele não declara nada, ele não diz nada, ele só acontece. O fato não diz nada, o fato ocorre. O fato não declara vontade, o fato acontece. Ponto. O ato não. O ato diz, o ato fala. O ato enuncia a vontade do Estado. Ok? Professor, por que isso é tão importante? Porque nós já sabemos que atos materiais não declaram vontade. Varrer uma rua, dar uma aula na escola pública, fazer uma cirurgia. Eles não declaram vontade. São atos materiais, são atos de execução. Você já sabe também que o ato é a declaração de vontade. Logo, o silêncio da administração, as omissões administrativas, não são atos administrativos. A omissão é a ausência de declaração de vontade. O silêncio é a ausência de declaração de vontade. Enquanto que o ato administrativo consiste na própria o quê? Declaração de vontade. Então, quando você estuda, por exemplo, responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, os atos omissivos não são atos administrativos. Porque a omissão é a ausência de declaração. E o ato é a declaração de vontade. O ato diz, o ato fala. A omissão é ausência, silêncio. O ato administrativo é a declaração de vontade do próprio Estado ou de quem lhe faça as vezes. Nós sabemos que o Estado pode descentralizar a atividade administrativa. O Estado pode exercer a função administrativa de forma centralizada e pode exercer a função administrativa de forma descentralizada. Quando o Estado exerce a função administrativa de forma centralizada, ele mesmo, através dos seus órgãos internos, pratica o ato. Na descentralização, na forma descentralizada, o Estado transfere para outra pessoa, diferente dele, o encargo de exercer a função administrativa. Transfere como? Criando pessoas jurídicas da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Transfere como? Através de concessão, permissão, autorização. Se a função administrativa, uma das funções essenciais do Estado, pode ser exercida de forma centralizada ou descentralizada, o ato administrativo pode ser praticado pelo próprio Estado, quando a atividade é centralizada, ou pode ser praticada por outras pessoas distintas do Estado. Sejam as entidades da administração indireta, sejam concessionários, permissionários e autorizatários, que exercem função administrativa por descentralização. Por isso que outras pessoas jurídicas praticam atos administrativos, mesmo sendo diferentes do Estado. Porque o ato administrativo é a declaração de vontade do próprio Estado, se o ato administrativo é exercido centralizadamente. Ou é a declaração de vontade de outras pessoas distintas do Estado, mas que fazem as vezes do Estado por descentralização. Sejam autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, a chamada administração indireta, seja
concessionários, permissionários e autorizatários que exercem função administrativa por delegação. Por isso que se conceitua assim. É a declaração de vontade do próprio Estado ou de quem lhe faça as vezes. Inferior à lei e para cumprir a lei. Meus amigos, isso nada mais é do que o princípio da legalidade. Estão lembrados do princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele se decompõe em dois subprincípios. O princípio da supremacia da lei e o princípio da reserva de lei. Princípio da supremacia da lei. A lei é um ato jurídico superior aos demais atos jurídicos. Princípio da supremacia da lei. A lei é um ato jurídico superior aos demais atos jurídicos. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sob virtude de lei. Supremacia da lei. Só que a legalidade se decompõe em um segundo subprincípio. O subprincípio da reserva de lei. O subprincípio da reserva de lei significa a administração só faz aquilo que está previsto em lei. Artigo 37, caput da Constituição. A atuação administrativa está presa a uma previsão legal anterior. Reserva legal. A administração só faz aquela conduta que a lei descreveu. Ponto. Supremacia de lei, a lei é ato jurídico superior, artigo 5º, inciso 2, e reserva de lei, a administração faz o que a lei manda, artigo 37, caput. Por isso que quando a administração declara sua vontade, a declaração de vontade, ato administrativo, ela é inferior à lei. Por quê? Porque a lei é superior a todos os atos jurídicos. Se o ato administrativo é inferior à lei, o ato administrativo não pode contrariar a lei e nem ir além da lei. Ele é inferior. O ato administrativo, ele é praticado para executar a lei. Reserva de lei. Eu só faço o que a lei me manda fazer, então eu vou fazer o que ela manda. Declaro minha vontade. O ato administrativo é a declaração de vontade do próprio Estado ou de quem lhe faça as vezes inferior à lei e para executar a lei. Porque eu faço o que a lei manda. Então, o ato administrativo nada mais é do que a lei em movimento. É a execução do que está descrito na lei, reserva de lei. Por isso que o ato não pode ir além da lei, nem contrário à lei, e ser declarado para fiel execução da lei. Supremacia de lei, reserva de lei. Nada mais que legalidade. Então eu posso dizer, é a declaração de vontade do próprio Estado, de quem lhe faça as vezes, sujeita ao princípio da legalidade. Dizer isso significa que essa declaração é inferior à lei e para dar execução à lei. Não podendo ir além, não podendo contrariar. Legalidade. Declaração de vontade do próprio Estado, ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público. Só é ato administrativo a declaração de vontade regida pelo direito público. Ponto. Só é ato administrativo o ato regido pelo regime jurídico administrativo, que se traduz em poderes e limitações, prerrogativas e restrições. O ato administrativo é um ato de poder. O ato administrativo é um ato de autoridade. Por quê? Porque ele é um ato de direito público. Revestido de poderes, mas de formas, de limites, de condições, para proteger os administrados contra o arbítrio do Estado. Não foi para isso que nós tivemos a Revolução Francesa? Não foi para isso que nós tivemos o Estado de Direito? Para limitar o poder absoluto do Estado, que esmagava os direitos individuais? Então precisa limitar o poder do Estado. Então o ato administrativo é um ato de poder. Só que ele é um ato que sofre condições, limitações, formalidades. Porque eu preciso dar poder ao Estado para submeter a vontade individual ao bem-estar coletivo, mas eu preciso limitar o poder do Estado
para evitar o arbítrio e proteger os direitos individuais. Afinal, o antigo regime já não existe desde o final do século XVIII. E para isso que ele acabou, né? Aí, gente, o direito administrativo, o ato administrativo, ele é construído ali, ó, na França do século XIX, pós-Revolução Francesa. Era a ideia de garantir a supremacia do interesse público e, ao mesmo tempo, limitar o poder do Estado. Para que o Estado não agredisse os direitos naturais ou os direitos fundamentais, naquele contexto, de primeira geração. Isso é o regime jurídico administrativo. Poder e limitação. Eu tenho que dar poder, porque eu preciso de alguém maior impondo o interesse da coletividade, mas eu tenho que restringir esse poder para impedir o abuso, o arbítrio, o absolutismo, o autoritarismo. Isso é o regime jurídico administrativo. Só é ato administrativo o ato regido pelo direito público. Então você passa um traço aí. Você passa um traço. Se o ato não for regido pelo direito público, ele não é ato administrativo. Acabou. E por último, sujeito ao controle judicial. O ato administrativo é a declaração de vontade do próprio Estado ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeito ao controle judicial. Meus amigos, sabe por quê? Porque desde que o Brasil se tornou uma república, em 1889, a primeira Constituição de 1891 estabeleceu que no Brasil o sistema de controle dos atos da administração era o chamado sistema inglês, também chamado de sistema da unidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. E todas as constituições repetiram isso, todas. Inclusive a de 88, que no artigo 5º, inciso 35, estabeleceu essa norma. A lei não excluirá do poder judiciário a possibilidade de examinar a legalidade de todos os atos, de direito público, de direito privado, gerais, individuais, unilaterais, bilaterais, todos. Qualquer ato que lese direito ou ameace lesar direito, de direito público ou privado, vinculado ao discricionário, todos podem ser objeto de controle judicial. Por quê? Porque no sistema inglês, o poder judiciário monopoliza a jurisdição. O controle jurisdicional é exercido com monopólio pelo poder judiciário. Por isso que o poder judiciário pode apreciar a legalidade de todos os atos. Todos os atos. Vinculados discricionários, de direito por direito privado, todos. Porque o sistema inglês. Unidade da jurisdição. Judiciário monopoliza o exercício da atividade jurisdicional. Então, o ato administrativo é a declaração de vontade do próprio Estado ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Ponto. Isso é o ato administrativo. Na tela. Mas nós temos uma acepção doutrinária desse ato administrativo. Por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, comigo, ele conceitua o ato administrativo em sentido amplo. Ele falou assim, para mim, o ato administrativo é toda declaração de vontade do Estado. Toda. Geral, individual, que produz efeito, que não produz efeito. Desde que mantenha aquelas características do conceito inicial. Não quero saber se a declaração de vontade é unilateral ou bilateral. Não quero saber se a declaração do Estado é geral ou individual. Eu não quero saber se essa declaração do Estado produz efeito jurídico ou se não produz efeito jurídico. Para mim, é a declaração do Estado? É. Ou de quem ele faça às vezes? Sim. Inferior à lei para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeito ao Poder Judiciário? Então, para mim, é ato administrativo. Ponto. Por quê? Na tela. O Celso Antônio adota um conceito amplo de ato administrativo para depois classificar. Comigo. Ele falou, para mim, ato administrativo é toda declaração do Estado. E depois, agora eu vou classificar. Os atos são gerais, individuais, vinculados, discricionários, que produzem efeito, não produzem efeito, unilateral, bilateral.
Ele adota um conceito amplo e depois ele classifica as espécies desse conceito ato administrativo. Ele fala assim, o ato administrativo é toda declaração de vontade do Estado, e nessa toda declaração de vontade existem espécies. Por isso que lá no índice do livro e nos editais dos concursos tem ponto 1.6, por exemplo. Classificação dos atos. Que ele parte de um conceito geral, gênero, ato administrativo, e depois vai dando as espécies, que são distintas entre si. Ou seja, ele atribui ao ato administrativo um sentido amplo. Na tela. O Eli Lopes Meireles, ele adota um sentido estrito. Comigo. E muito interessante e didático. Ele fala assim, ó, para mim, o ato administrativo não é toda declaração de vontade, não. Para mim, só é ato administrativo a declaração de vontade unilateral do Estado, que produz efeitos jurídicos e que esses efeitos jurídicos são concretos. Na tela. Ele vai dizer, para mim, só é ato administrativo o ato unilateral que produz efeitos jurídicos e são atos concretos. Diz o Eli Lopes Meireles. Comigo. Olha o que ele diz. Para mim, ato administrativo não é toda declaração de vontade do Estado ou de quem ele faça às vezes, não. Para mim, ato administrativo é apenas a declaração unilateral. Sabe por quê? Porque se a declaração não for unilateral, não é ato administrativo, é contrato administrativo. Para mim, só é ato administrativo se a declaração for unilateral e produzir efeitos jurídicos. Porque se o ato não produzir efeitos jurídicos, ele não é ato administrativo, ele é ato enunciativo. Professor, o que são atos enunciativos? São aqueles atos que não produzem efeitos jurídicos, porque exprimem opinião, desejo, vontade. Exemplo, o parecer. Eu sou procurador do Estado, em Minas. Faço o meu parecer e coloco SMJ, salvo o melhor juízo. O meu parecer não produz efeitos jurídicos, ele é uma opinião. Por exemplo, uma certidão não produz efeitos jurídicos. A certidão só certifica um fato ou situação jurídica. Toda vez que fala isso, alguém levanta e diz, não, professor, não concordo, porque se você não tiver a CND, você não pode licitar. Todo mundo fala isso. Não. O senhor não pode licitar porque o senhor deve, é por isso, viu? O senhor não pode licitar porque você deve. A certidão só atesta que o senhor deve. Ela não produz efeito, ela atesta uma situação. O senhor deve. Ponto. A mesma coisa, um voto de um órgão colegiado. A agência reguladora, a Anatel, vai fazer uma resolução. Quem faz a resolução? O órgão diretivo. O órgão diretor. Só que o órgão diretor de uma agência reguladora é formado por 5 conselheiros. Cada um dá um voto. O voto de cada um é uma opinião, é um desejo. Não é uma opinião, é um desejo. E a decisão do órgão é
o entendimento, a vontade da maioria daquelas pessoas. Mas a resolução da Anatel não é cada uma das decisões dos conselheiros. A decisão da Anatel é um ato que resulta da maioria da vontade dos conselheiros. O voto de cada um é um ato enunciativo. O ato do conselho é o ato administrativo. Ele vai dizer, para mim, Eli Lopes, só é ato administrativo se produz efeitos jurídicos. Porque parecer não produz, certidão não produz, voto de órgão colegiado não produz. Eles não são atos administrativos, eles são atos enunciativos. E depois ele diz, para mim, só é ato administrativo se a declaração de vontade produzir efeitos concretos. Porque se a declaração de vontade produzir efeitos abstratos, não é ato administrativo, é ato normativo. Então a administração pública faz contratos, atos bilaterais. Ela faz atos enunciativos, que não produzem efeitos jurídicos. Ela faz normas administrativas. Mas a norma administrativa é um ato normativo. O ato que não produz efeito é ato enunciativo. E a declaração de vontade bilateral é contrato. Então, para mim, Eli Lopes, ato administrativo é a declaração de vontade unilateral que produz efeitos jurídicos concretos do próprio Estado, ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Então, o ato administrativo em sentido amplo, acepção do Celso Antônio Bandeira de Mello, é a declaração de vontade do Estado, toda declaração. E depois ele classifica as espécies. O Eli Lopes diz, não, para mim ato administrativo é o ato unilateral, o ato que produz efeito jurídico e o ato que produz efeito concreto. Porque se não for unilateral, não é ato, é contrato. Se não produzir efeito, não é ato administrativo, é enunciativo. E se for geral e abstrato, não é administrativo, é normativo. Esse é o ato administrativo em sentido estrito. Ou o ato administrativo propriamente dito. Ok? Por isso que quando você anotou o conceito, olha no seu caderno, eu falei assim, conceito de ato administrativo é a declaração de vontade. Não especifiquei se era toda ou se somente uma. Eu disse, conceito é a declaração de vontade do próprio Estado. Ou de quem ele faça às vezes. Inferior à lei, para cumprir a lei, registro pelo legislativo público e jeito de apreciação do Poder Judiciário. Não falei se era toda ou se era apenas uma categoria delas. Falei, é a declaração. Para embaixo falar, cuidado, porque há quem conceitue o ato como toda declaração, ato administrativo em sentido amplo, como faz o Eli Lopes Meirelles, o Celso Antônio Bandeira de Mello, ou ato administrativo como uma pequena categoria, aqueles atos que são unilaterais e que produzem efeitos jurídicos concretos. Ok? É uma questão de acepção. Eu dou um sentido amplo, eu dou um sentido estrito. Ok? Vamos finalizando o conceito de ato administrativo aqui. Bons estudos e até a próxima.